Oi, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, dia 17 de setembro de 2020. Vamos começar aí, então, pela aula de matemática e depois, em seguida, a gente tem a aula de português. Na aula de matemática, a gente vai trabalhar mais um pouquinho da medida de tempo, tá? E na de português, a gente vai dar uma estudada melhor nesse conto clássico de Edgar Allan Poe, que é O Retrato Oval. Então, vamos começar pela matemática, né? Nosso EMAI, páginas 77, 78 e 79, medida de tempo. Então, vamos lá. Embora seja cada vez maior o uso de relógios digitais, relógios de ponteiros ainda são utilizados. Vamos ler as horas em um desses relógios. Na estação de trem da cidade em que Luiz mora, há um antigo relógio, mas que funciona muito bem. Escreva as horas que o relógio está indicando, sabendo que as imagens da primeira fileira foram feitas durante o dia e as da segunda fileira foram feitas durante a noite. Então, a gente tem aí que indicar as horas, né? Mas tem que se lembrar que essa primeira fileira aqui se refere ao dia, tá? As horas do dia, que vai aí, né, da manhã até mais ou menos aí meio-dia, tá? E aqui as horas da noite, tá? Então, vamos lá, vamos fazer, então. O primeiro relógio tá marcando o ponteiro pequeno, ele marca as horas, e o ponteiro grande marca os minutos, tá? A gente tem que lembrar disso. Então, o ponteiro pequeno, ele está apontado para o 10. Isso significa que são 10 horas, tá? Da manhã. Se são os horários do dia, tá? Então, são 10 horas da manhã. E o ponteiro grande marca os minutos, ele está em cima do 12. 12 seria 0 minutos, né? Ou hora certa. Então, são 10 horas da manhã, tá? Aqui, o ponteiro pequeno e o grande estão sobre o 12. Então, é meio-dia, tá? 12 horas, meio-dia. Aqui já partiu para o 1, né? O ponteiro pequeno que marca as horas. Então, se está indicando aí as horas durante o dia, né? Se é depois do meio-dia, são 13 horas ou 1 hora da tarde, tá? 1 hora da tarde é a mesma coisa que 13 horas, tá? Então, 1 hora da tarde, 13 horas. Depois do 12 vem o 13, né? E depois aqui o ponteiro tá sobre o 3, tá? Então, aí não é madrugada, né? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde a gente representa como 15 horas, tá? Agora aqui os ponteiros da noite. A gente sabe que aqui, ó, o ponteiro pequeno e o grande estão sobre o 3, tá? Se é de noite, não é de tarde, então são 3 horas da madrugada, tá? A gente chama de 3 horas da manhã, mas é escuro ainda às 3 horas, né? A gente está dormindo, então é de noite, tá? Então, 3 horas, tá? O ponteiro grande está sobre o 3. A gente tem que lembrar que no relógio de ponteiro, os minutos são contados de 5 em 5, tá? Então, aqui do 12 até o 1 são 5 minutos. Do 1 até o 2, tem mais 5 minutos. 5 mais 5, 10 minutos. Então, quando o ponteiro grande está sobre o 2, são 10 minutos. Andando até o 3, são mais 5 minutos. Está vendo que tem 5 tracinhos aqui até chegar no 3? Então, são 15 minutos. Você vai andando de 5 em 5 no relógio de ponteiro, tá? Então, são 3 horas e 15 minutos da madrugada. Já aqui, no relógio, a rosinha do lado, o ponteiro pequeno está um pouco depois do 6 e o ponteiro grande está exatamente sobre o 6, tá? Isso indica que são 6 horas aí, né? Da madrugada. Então, aí já fica complicado, porque ele fala que é de noite. Se a gente for ver, 6 horas da tarde, 6 horas da noite, eu acho que 6 horas da manhã já é cedo, né? Aí os outros relógios, 4, 8 horas da noite.
Então, tá meio estranha essa sequência de relógio, né? Começa aqui das 10. A primeira fileira é feita durante o dia e a segunda fileira foi feita durante a noite. Era para ser uma sequência, né? Depois das 3. Complicado aí, hein? Se a gente for ver como noite aqui, tá? Não seria 6 horas da manhã, né? Porque 6 horas da manhã já é dia. Então, a gente pode interpretar como 18 horas, que já é aí o começo da noite, tá? Como o ponteiro ele não chegou no 7 ainda, esse ponteiro pequeno, ainda é 6 horas, tá? Não é 7 horas já da noite, ainda é 6 horas. E o ponteiro grande está sobre o 6, então significa que são 6 horas e meia, ou 6 horas e 30 minutos, tá? Aqui, o ponteiro está no 3, quase indo para o 4. Como é noite, se eu for colocar aí eu estou pensando aqui, eu acho que é isso mesmo. Se eu for colocar aí, como é noite, vamos interpretar dessa forma, em que horários é noite para a gente, né? 3 horas da tarde ou 3 horas da madrugada, né? 3 horas da madrugada que é noite. Se a segunda fileira é noite, então vamos pensar aí como noite, tá? Então, 3 para 4 horas da manhã, esse é mais, é umas bagunças, né? 3 horas da madrugada, tá? É quase 4 horas. Não chegou no 4 ainda o ponteiro pequeno, tá vendo que ele não chegou no 4? Então, é 3 horas da madrugada ainda. E o ponteiro grande está sobre o 6. 6 vezes 5, 30. Então, são 3 e meia da madrugada, ou 3 horas e 30 minutos. E aqui a gente tem o ponteiro em cima do 8, né? Se são 8 horas da noite, então são 20 horas, tá? 20 horas aí, o ponteiro grande está sobre o 10. O ponteiro grande indica os minutos, tá? Se ele está sobre o 10... se a gente aproximar, ó, e eu for colocar a setinha, ele não chegou no 8 ainda, ó. Ele tá quase chegando, então não é 20 horas. É 19, é 7 horas ainda. 19 horas, ainda é 7 horas da noite. E tá sobre o 10, é 19, é quase 8 horas da noite, então é 19 e 50, tá? Falta 10 minutos para as 8 da noite aí, tá? Então, pelo que a gente está vendo aqui, é exatamente isso. Aqui são os horários que tá sol, né? 10 horas da manhã tá sol, meio-dia tá sol, 13 horas tá sol, 15 horas tá sol. Eu interpretei dessa forma, ó. Aqui diz o seguinte, ó, a primeira fileira foram feitas durante o dia. E da segunda fileira foram feitas durante a noite. Então, aqui, horários em que tem sol e aqui horários em que a gente já não tem mais sol. 6 e meia da tarde já está anoitecendo, então eu interpreto como se fosse aí parte da noite já também, tá? Então, ficaria mais ou menos assim, esses horários indicados aí dos ponteiros, tá? Beleza, então, vamos para a página 78. Era 78 e a 79, vamos lá. Com um colega, leia e resolva situações problema apresentadas a seguir. Então, vamos lá. Enzo fez download do filme Os Vingadores. Ele queria assistir ao filme antes de ir para o treino de futebol, que começa às 14 horas. Sabendo que são 12 horas e 30 minutos e que o filme tem duração de 120 minutos, haverá tempo para assistir ao filme todo? Justifique. Então, vamos por partes. Quais as informações que o probleminha traz para a gente? Ó? O filme Os Vingadores, né, começa às 14 horas. Agora são 12 horas e 30 minutos. E o filme tem duração de 120 minutos. Haverá tempo para assistir o filme todo? Ele queria assistir o filme antes do futebol, tá? E o futebol que começa às 14 horas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esses 120 minutos em horas, tá? Uma hora possui 60 minutos, tá? Se a gente somar 60 mais 60 ou dividir esse 120 aí
por 2, tá? Você pega lá 120 dividido por 2, dá 60. Então, 120 minutos é igual a 2 horas, tá? Aí a gente se pergunta, ó, é 12:30, né? E o futebol começa às 14 horas. Quanto tempo dá da 12:30 para as 14 horas? Então, a gente sabe que da 12:30 até as 13 horas, meia hora, não é? E das 13 horas até as 14, 1 hora. Então, isso daqui dá um total de 1h30. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, ó? Quanto tempo falta da 12:30 a 1, né? Às 13 horas, meia hora. E da 1 às 2, que é a hora que começa o futebol, 1 hora. Então, ele tem só 1h30 e o filme demora 2 horas. Dá tempo de assistir o filme todo? Resposta: não. Pois o filme demora 2 horas e ele tem 1h30 para ir ao treino de futebol, tá? Então, tá aí, ó. Ele queria assistir o filme antes do treino. O treino começa às 2 da tarde, às 14 horas. É 12:30, ele começou a assistir o filme. Ele queria assistir o filme inteiro, mas não vai dar tempo, porque o filme demora 2 horas. E ele tem 1h30 para chegar no treino dele, tá? Então, letra B. Karine está com tosse e o médico receitou que sua mãe lhe desse 4 doses de um xarope de 6 em 6 horas. Ela tomou a primeira dose pela manhã, às 6 horas e 10 minutos. Para não esquecer de tomar o remédio nos horários marcados, Karina fez um quadro. Então, vamos completar o quadro. Ela tomou a primeira dose às 6h10 da manhã. Dali 6 horas, que hora vai ser? É só você contar, né? 6, 7h10, 8h10, 9h10, 10h10, 11h10, meio-dia e 10. Então, meio-dia e 10, tá? Que ela tem que tomar mais uma dose. Mais 6 horas para a terceira dose. É meio-dia? Opa. Meio-dia? 1 da tarde, né? 1h10, 2h10. Lembrando que tem esses 10 minutos aí. 1h10, 2h10, 3h10, 4h10, 5h10, 6h10 da tarde ou 18 horas e 10 minutos, tá? Lembrando que 6 horas da tarde a gente coloca como 18 horas e 10 minutos, tá? Mais 6 horas para a última dose. 18h10, 19h10, né? 20h10, ou a gente pode contar como 6h07, né? 6h10 da tarde. 7h10, 8h10, 9h10, 10h10, 11h10, meia-noite e 10, tá? Meia-noite a gente coloca como 24 horas ou 00 horas, tá? Que é a hora inicial aí do dia, que reseta o dia aí, tá? Então, fica assim, ó. Meio-dia e 10, 18h10 e 24h10, ou meio-dia e 10, às 6h10 da tarde e à meia-noite e 10, tá? Esse fica assim o quadro dela. C. Em uma competição de 21 quilômetros, os 3 primeiros colocados a subir no pódio foram um brasileiro, um queniano e um inglês. Descubra qual foi a classificação, sabendo que o brasileiro fez o percurso em 1 hora, 7 minutos e 14 segundos. O queniano fez em 1 hora, 6 minutos e 25 segundos. E o inglês fez em 1 hora, 5 minutos e 43 segundos. Todos eles fizeram em 1 hora, a diferença maior foi em minutos, tá? O que fez em menor tempo, tá? Foi o inglês, né? 1 hora e 5 minutos e 43 segundos. O queniano ficou em segundo, ele fez em 1 hora, 6 minutos e 25 segundos. Já o brasileiro ficou em terceiro lugar. Ele fez em 1 hora, 7 minutos e 14 segundos, tá? Então, ganha quem faz o percurso em menor tempo, quem corre mais rápido, né? Termina antes. Quem fez em menor tempo foi o inglês, né? Que ficou aí em primeiro lugar em 1 hora, 5 minutos e 43 segundos, tá?
e aí o brasileiro ficou em terceiro. Fica organizado assim em ordem crescente, né? O menor tempo primeiro e o maior por último, tá? Bom, página 79. Os Jogos Olímpicos estão entre os eventos esportivos mais importantes no mundo e ocorrem de 4 em 4 anos. A cada edição, vários recordes são batidos. Veja algumas informações sobre tempos olímpicos aproximados em competições femininas nas tabelas apresentadas abaixo. Então, a gente tem aqui as provas, né? O tempo em que foi realizado, o nome da atleta e o país e o jogo, tá? Faça a leitura de cada tempo que está indicado na segunda coluna de cada tabela. Aqui e aqui. Embora não esteja indicada a unidade de tempo utilizada em cada item, é possível identificá-la? Olha, é possível a gente identificar, tá? Essa prova aqui, esses recordes que elas bateram, foi aqui, esse daqui, ó, opa. Dessa tabela 1, a gente sabe que está aí em segundos, né? 100 metros rasos, né? Não é em minuto, é em segundos, tá? Já a segunda aqui, essa segunda tabela já está aparecendo em minutos, tá? Porque o tamanho, né? Os metros são bem maiores, tá? Então, a gente pode colocar aqui, ó, sim. Sim. Identificamos que a primeira tabela está em minutos. Não em segundos, né? Em segundos, pois o percurso é menor. Já a segunda tabela está em minutos e segundos, devido ao aumento do percurso. Logo, observamos, comi o B, observamos aumento do tempo, tá? Então, aqui, ó, 100 metros rasos, 200, 400 metros com barreira, 400 metros com barreiras, tá? Aqui, ó, a última chega a 10 mil metros, então ela levou meia hora, ó, 29 minutos para cumprir esses 10 mil metros, tá? Provavelmente é uma prova aí de percurso, tá? Os metros rasos, eu não sei, eu acho que é natação, né? Quando falo em metros rasos, ou corrida. Então, eles fazem em pouco tempo mesmo. Acho que se for corrida, o tempo é bem curtinho. Se a gente assiste às Olimpíadas, né? A gente vê que eles cumprem, tem esses recordes, né? Ou tem aquele salto, né? 100 metros com barreira, você tem que correr e pular as barreiras, né? Então, acho que não deve se referir à corrida mesmo, porque aqui eles não especificam para a gente também, né, a prova. E eu não lembro, mas eu acho, como tem barreiras, né, provavelmente é competição de corrida, tá? 10 mil metros, ó, ela levou meia hora aí para cumprir, tá? Então, pessoal, essas eram as atividades de matemática. A gente identifica assim, né, o tempo que está em minutos aqui, né? Relacionando principalmente com a prova que foi realizado o percurso, tá? E aqui em segundos, tá? Porque ninguém vai levar 11 horas para fazer 100 metros rasos, né? Complicado. ou 11 minutos, sei lá. Enfim, essas foram as atividades de matemática, tá? Fica dessa forma, então. E a gente vai agora para a atividade no ler e escrever, tá? Sobre o retrato oval. Vamos lá, então, página 212. 212 até 214. Deixa eu voltar um pouco, né? Aqui. Vamos lá, então, ó. Nessa atividade, né? Dicas para indicação de leitura. É como se a gente fizesse um roteiro, né? Com perguntas que vão ajudar a gente a fazer aí uma indicação para as pessoas lerem o retrato oval. Eu gostei do retrato oval e acho que você deveria ler. Por quê?
Então, a gente tem que coletar esses dados. Essas perguntas aqui são as mesmas que aparecem aqui com espaço, tá? Então, aqui era mais uma apresentação da pergunta, mas você podia responder embaixo. Então, vamos responder as informações aqui, registrar. Ó. O conto que a gente leu, qual o título? O Retrato Oval. Onde e quando aconteceu? Aconteceu num castelo, né? Eles invadiram um castelo lá, o viajante, o seu criado, né? O viajante estava ferido. E foi à noite, tá? Para eles não passarem a noite no relento. De que forma o autor descreve isso? Logo no começo ele diz, ó, o castelo onde o meu criado achara por bem penetrar à força. Mandei Peter fechar as pesadas portas das janelas do aposento, pois já era noite. Então, o narrador informa a gente que é um castelo. E ele informa a gente que já é de noite, tá? Nesses trechos, ele descreve assim. Quem são os personagens? A gente tem o criado, que ele chama de Peter, tá? Tem o criado. O narrador, personagem, ele é um narrador, mas ele também participa da história, tá? É o narrador, ele tá ferido. Ele não fala qual é o nome dele pra gente na história, é um narrador ferido. E eu considero como personagens ali que são descritas pelo narrador a jovem e o marido pintor, tá? São essas pessoas que aparecem aí na história. Como o autor faz a descrição dos personagens? Ele não traz nenhum detalhe sobre ele mesmo, ele não fala nem o próprio nome, quem ele é. Ele mal cita o nome do criado, tá? E o criado atende ele lá, mas não revela nada se o criado é alto, se o criado é baixo, se o criado é forte, se ele é fraco, se ele é velho, se ele é jovem. A gente não sabe nada do criado, só sabe que o nome dele é Peter. Porém, quando ele vai falar do livro, do retrato, da jovem, a jovem é descrita detalhadamente. A gente não sabe o nome dela, mas ele descreve o físico dela, como é a aparência dela, até como são os sentimentos dela, são descritos, tá? Do pintor nem tanto, mas da jovem, ela é o foco da história. Então, ela é bem detalhada, tá? Então, eu coloquei aí, ó, não detalha nem a si mesmo, nem ao criado, mas descreve detalhadamente a jovem. Qual enigma aparece no conto? O que é um enigma? É um mistério. Qual é o mistério do conto? Um retrato oval pintado, onde aparece uma bela jovem que parecia estar viva no quadro. O que chamou a atenção do narrador foi que o quadro da jovem parecia ter vida. É como se a menina tivesse viva lá dentro, tá? Chama muita atenção porque é muito realista o retrato que foi feito, tá? O enigma é resolvido como? Sim, é resolvido. O narrador lê o livro onde explica como o quadro foi pintado, que resultou na morte da jovem. Então a gente descobre as condições que levaram aí, né, ao feito do quadro e que levaram então ao desgaste emocional e à morte dessa jovem. Apresente palavras ou expressões que são características do conto de assombração utilizadas pelo autor. Então, quais são as características do conto de assombração? É o suspense, tá? Então, são expressões que trazem suspense. Quando ele fala, ó, mergulhar em sombra densa, ele fala do candelabro, os olhos pregados naquele retrato, com profundo e respeitoso terror tornei a pôr o candelabro. O pintor enlouquecera, ele estremeceu e, tomado de assombro, gritou com voz estrepitosa. Então, são essas características linguísticas que trazem suspense, né? Tá, você visualiza o ambiente, sombra, a luz das velas, o candelabro, o quadro, o pintor impressionado, e aquilo vai colocando você no clima da história. Essas são as características do conto de assombração, né? A parte da descrição ambiental mesmo. Você recomendaria ou não a leitura para os colegas? Justifique. Aqui, pessoal, é resposta pessoal, tá? Você recomendaria? Você gostou do conto? Vocês podem dar a sua opinião. Não gostei, achei chato, achei longo, fiquei cansado, não entendi nada. Beleza. Porém, esse é um conto que eu trouxe para vocês, né? A gente está estudando ele para entender ele um pouco melhor, tá? Qual é o resumo desse conto? Um homem ferido, andando com seu criado, provavelmente, não sei se era uma época de guerra, vai saber. O autor não deixa claro, porque é um conto, ele não tem continuação, ele não tem nenhuma história antes, né? E eles encontram um castelo abandonado, o empregado dele, o criado, invade junto com ele para eles passarem a noite.
E ele deita lá, né, num quarto onde tem vários quadros, ele fica interessado nos quadros, tá passando a noite ali e ele bate os olhos naquele quadro em especial, o Retrato Oval, que tem muita vida, que é diferente dos outros, que chama atenção, que deixa ele curioso. E aí ele vai ler sobre esse retrato. E ele descobre a história triste desse retrato, onde uma moça que é apaixonada pelo pintor casa com ele, mas ele prefere dar mais atenção para a arte do que para sua esposa. E quando pede para pintá-la, ele ignora que ela passa dias lá posando para ele e provavelmente ela morreu ali, né? Posando para ele. Ele fala que ela é humilde, que ela era obediente, né? Provavelmente ela morreu posando para ele ali de tristeza, né? Ela estava se definhando, ela devia se sentir tão triste que ela nem comia, e ele nem reparou que ela estava murchando, né? Que ela estava se definhando, porque ele estava passando toda a vida dela, tudo que ele tinha, que ele via de bom nela, para a pintura no quadro. Então, o que será que era mais importante para esse pintor, a pintura ou a esposa? Se importou tanto com a pintura que acabou perdendo aí a sua esposa, tá? E os contos de Edgar Allan Poe são clássicos, tá? Se vocês pesquisarem no Google outros contos deles, vocês vão achar vários. E as pessoas adoram esses contos do Edgar Allan Poe. Então, quando você for falar aí sobre seu motivo por não ter gostado ou por ter gostado desse conto, saibam argumentar. Vai escrever assim, sim ou não. Legal, porque eu achei legal. Isso não é argumento. Não, não gostei, achei chato. Isso também não é argumento. Eu quero saber por quê. Vocês têm que saber argumentar. Vocês têm que saber. Olha o tamanho das linhas que tem aí. Dá para escrever um parágrafo bem escrito aí explicando para mim se gostou, por que sim, se não gostou, por que não. Ok? Quero bem explicadinho, hein? Eu vou ver depois as fotos que vocês vão me mandar dessa atividade, ó. Quem escrever pouco, eu vou mandar ler para mim em vídeo. Em vídeo chamada, ler para mim a parte do trecho que achou mais interessante, para ver se vocês realmente leram, né? Porque tem um pessoal aí que não está lendo o conto inteiro, tá? Então, pessoal, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!